Queridos, eu gostaria de que você lembrasse comigo que aquela noite maravilhosa, ela foi o cumprimento de uma profecia. Em Isaías capítulo 7, se você quiser marcar na sua Bíblia, Isaías, profeta Isaías, capítulo 7, verso 14 diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará o quê? Vos dará o quê? Um sinal. Eu queria que você guardasse isso. O Senhor vos dará um sinal. Que sinal era este? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel, que nós sabemos significa Deus conosco. Amém? Deus conosco. Também foi dito pelo profeta Miqueias em seu ministério profético, no capítulo 5, verso 2, ele diz: e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Mas eu queria que você meditasse comigo. O que é este sinal de Deus para nós? Por favor, pergunta ao teu irmão: o que é o sinal de Deus para nós? O que é para você o sinal de Deus? O que significa isso? Não, pergunte mesmo. O que é um sinal de Deus? E eu, por óbvio, quero identificar o que é sinal. E na língua portuguesa temos alguns significados, mas eu preferi escolher alguns que para mim fazem uma alusão muito forte àquilo que nós queremos passar nessa noite. Primeiro, sinal pode ser um alerta, uma mensagem importante. Por exemplo, para as pessoas que moram em regiões onde abalos sísmicos, onde terremotos são frequentes, eles já têm sinais característicos. Quando as pessoas ouvem, então elas já procuram um ambiente mais seguro. Da mesma forma, pessoas que vivem em região de conflito, a exemplo de Israel, eles têm sinal, no caso sinal sonoro, que quando ressoa, as pessoas também buscam de imediato um abrigo mais próximo. Então pode ser uma mensagem de alerta, uma mensagem, de algo muito importante que não deve, não pode ser de forma nenhuma ignorado. Sinal também pode significar um aviso. Eu diria também uma indicação de orientação. Quem aqui dirige? Levante mais alto um pouquinho, baixa a mão. Quem é habilitado? Ok. Então, é bem comum para você, para mim, para nós que dirigimos ou que pilotamos, estarmos atentos a sinais de aviso, de indicação. Por exemplo, alguns sinais nós nem precisamos vê-lo de frente e já sabemos o que significa. Pode me dar um exemplo? Placa de preferência. Você reconhece pelo formato, não precisa vê-la de frente. Um outro exemplo? Vocês são habilitados mesmo? Sério isso, irmão? Olha, recomendo, exatamente. Recomendo que vocês peguem o livrinho de novo e leiam aquele troço lá, meu irmão. Me deixou aqui um tanto quanto preocupado. Mas você entendeu o conceito, de indicação, dizendo: olha, pode entrar aqui, não pode entrar aqui. Alguns locais a via é de mão única, e se você entrar nela vindo do sentido oposto, você vai estar em contramão, e por aí vai. Sinais de aviso.
O que mais? Né? Sinal também pode ser um compromisso. Às vezes alguém faz uma compra de um imóvel, por exemplo, e eles têm um jargão que diz exatamente isso. Você tem que dar primeiro um sinal, que é um voto, um compromisso, uma promessa de que você de fato quer fazer aquele acordo, quer fazer aquele negócio. E o sinal, no caso, geralmente é uma parte do pagamento que tem que ser dada de forma prévia, uma maneira de garantir aquele acordo, aquela compra. Tá entendendo, sim? Começou, né? Estava demorando ele. Então, quando a Bíblia diz, muito obrigado, que Deus deixou para o povo de Israel, e penso eu que não era apenas para o povo de Israel, haja vista que a promessa de Deus, através de Abraão, era que através da sua descendência, ou por causa da sua descendente, nesse caso, o seu descendente, Jesus, através dele, a salvação de Deus alcançaria todas as nações, todos os povos, e um sinal foi dado de que essa promessa seria um dia cumprida. E é interessante que no dia que essa promessa se cumpre, há também uma notícia, há também uma boa palavra, um evangelho, paz na terra. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia, ou quem tiver dificuldade, você pode acompanhar aí. Está dando para enxergar? Dá para ver? No Evangelho de Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, é o terceiro livro do Novo Testamento. Do capítulo 2, nós faremos agora uma leitura um tanto quanto extensa. Então, busque estar atento. Não deixe sua mente devagar, né, ficar vagueando por aí fora, não. Fixe no entendimento da palavra de Deus. Lucas capítulo 2, verso 1 a seguir, diz: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Todo o domínio romano precisaria passar por um censo, um recenseamento, né, onde seria listado o nome da pessoa, sua descendência, onde a pessoa nasceu, um recenseamento, você sabe o que é. Verso de número 3. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém. Por quê? Porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito. Eu vou destacar aqui, apenas a título de informação, porque ainda há cristãos que não acreditam que Maria e José tiveram outros filhos além de Jesus. Nós cremos que sim, e o destaque aqui é que é dito primeiro filho e não único filho. Tudo bem? Quando se trata de Deus, Jesus é o único filho. Quando se trata de Maria, é dito aqui o seu primeiro filho. Só a título de informação. E envolveu-o em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Verso 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, trago notícias de grande alegria que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal, guarde isso de novo: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Foi bem específico
O bebê vai estar envolvido em panos e vai estar em uma manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, que mais? Boa vontade para com os homens. Verso 15. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram aquela palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como havia sido dito. Note, eles ficaram maravilhados, eles glorificaram a Deus, e aqui é destacado: tudo aconteceu como havia sido dito. Verso de número 25, vamos dar um salto aqui. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era o quê? Justo, e o que mais? E temente a Deus, esperando a salvação ou a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo, o ungido do Senhor. E pelo Espírito, guiado pelo Espírito, impulsionado pelo Espírito, esse Simeão foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, então ele o tomou em seus braços e, louvando a Deus, disse: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram o quê? A tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para as nações. E o que mais? Do teu povo de Israel. Até aqui tá bom.